dispensação da graça ou a dispensação da igreja? Nós estamos falando, pessoal que está com as crianças aí agora, vocês controlam para não ficar esse barulhão aí, viu? Senão a gente não consegue estudar aqui. Dispensação da igreja ou dispensação da graça. Vou só dar uma recapitulada do domingo passado, para a gente poder entender. A dispensação da graça ela vai começar no começo da igreja até o arrebatamento. A igreja vai começar após a ressurreição de Cristo, a descida do Espírito Santo nos Pentecostes. Então marca o começo da igreja e ela vai durar até o arrebatamento. Então, quando acontecer o arrebatamento, a dispensação da graça acaba. Vai ser dada uma pausa para executar um juízo sobre a terra, chamada a grande tribulação, que não é contada como uma época. E aí logo após nós vamos ter o milênio. Nessa dispensação é ordenado que a igreja pregue o evangelho a toda criatura. Então nos é mandado falar sobre o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Então nos é ordenado a transmitir o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 28:19 diz: ide por todo, aliás, Mateus 28:19 diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como nós falamos na dispensação da lei, o Espírito ele não era presente permanentemente na vida das pessoas. Então o Espírito Santo ele entrava na vida da pessoa se ele tivesse que cumprir algum objetivo, e ele poderia sair depois do objetivo cumprido. E não eram todas as pessoas que tinham o Espírito Santo. Na dispensação da graça, nós vamos ver o Espírito Santo presente de maneira permanente na vida de todos os crentes. Então, a partir do momento que há uma conversão, que se entrega a vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele habita permanentemente na vida desse crente convertido. E quais os papéis do Espírito Santo, então, na vida dos crentes? O Espírito Santo desempenha um papel central nessa dispensação, ou seja, nessa época. Ele convence o mundo do pecado, ele nos guia à verdade e nos convence à necessidade de Cristo. João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós não temos, irmãos, nessa era, o poder de salvar as pessoas. Esse poder de convencer para que a pessoa venha a arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, ele é do Espírito Santo. E ele vai convencer de 3 fatores: do pecado, porque não crê em mim. Então qual o pecado que condena o ser humano? É não crer em Jesus Cristo. Então o Espírito Santo vem e convence a pessoa: olha, você não está crendo em mim, você não está crendo em Jesus, então você precisa ser convencido da necessidade de crer no
Senhor Jesus. Ele convence da justiça. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai para junto do Pai e não me vereis mais. Aquilo que Jesus fazia, o Espírito Santo agora faz, mostrando que a própria justiça de Deus foi aplicada ao homem para que houvesse salvação. E ele vai também convencer do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então o Espírito Santo mostra: olha, se você quer seguir ao diabo, note que ele já está julgado e o final dele é no lago de fogo. E todos os seus seguidores vão acompanhá-lo até o lago de fogo. Então não seria uma boa ideia você seguir o diabo. Seria muito melhor seguir o Senhor Jesus. O Espírito Santo ele faz isso, ele vai trabalhando. Então é importante que nós preguemos para que as pessoas ouçam, porque essa missão foi dada a nós. Mas o convencimento quem dá é o Espírito Santo. Então você pode pregar para uma pessoa, por exemplo: estou viajando de ônibus, sentei do lado de uma pessoa, puxou o assunto, sempre que o assunto começar, está muito quente, está muito frio, está muito calor, está muito isso, está muito aquilo, que viagem ruim, que viagem boa, que ônibus bom. Então sempre tem um início de conversa. Pegou o início de conversa ali, você é uma pessoa que gosta de pregar, já traz o assunto do Evangelho e tem a oportunidade de pregar. Aquela pessoa não converteu ali na hora, mas vamos supor que lá na frente o Espírito Santo trabalha no coração, aquela mensagem que você pregou serviu de base para o Espírito Santo, e aí aquela pessoa vai ser convertida. Você não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas. E o que acontece é que de repente você vai chegar lá no céu e vai lembrar daquela pessoa que você pregou no mundo. Ela vai estar lá e ela vai até te agradecer por ter falado para ela. Então é por isso que Paulo fala: prega, outro rega, outro come. Por que é possível isso? Porque o Espírito Santo é Ele quem faz esse convencimento. Então o Espírito Santo ele atua de maneira decisiva nesse arrebanhamento de pessoas, na conversão das pessoas para que elas sejam salvas. O Espírito Santo, na presente época também, ele habita nos crentes. Todo cristão é selado com o Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida santa e frutífera. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança e o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele habita nos crentes. Ele vai fazer dois papéis muito importantes que garantem a nossa salvação e o nosso destino final. A Bíblia fala que o Espírito Santo sela e o Espírito Santo garante. Ele sela e ele é o penhor. O selo, por exemplo, se você compra um produto e aquele produto tem um selo de garantia, e aí está escrito lá: não rompa esse selo. Se você romper esse selo, você perde a garantia. Por quê? Geralmente eles vão colocar aquele selo em cima de um parafuso, em cima de alguma coisa que abre aquele produto para você mexer lá dentro. Então aquele selo, se ele não for rompido, vai garantir que se aquele produto estragar, você pode levar para consertar. Então o selo do Espírito Santo na nossa vida garante que nós vamos sair daqui da terra até o céu sem ser interceptado por ninguém. Eu mandei uma carta selada para fulano de tal, uma carta selada registrada. Aquela carta selada registrada, quando ela for ser entregue, a pessoa que recebeu aquela carta, que é o destinatário, ele precisa assinar. Se aquela pessoa que é o destinatário não tiver o endereço, a carta vai para o correio, é enviada uma carta para ele, falando: tem uma carta aqui no correio para você receber, e ela está registrada no teu nome, você precisa vir aqui e assinar para você poder pegar. Então o selo vai garantir o destino, e o penhor garante que Deus volta para nos buscar. Então Deus deixou algo muito valioso aqui na terra, que é o Espírito Santo, e ele vai voltar para nos buscar. Então nós temos o Espírito Santo habitando em nós, serve como selo e serve como penhor, é a garantia completa da nossa salvação. Então esse é o papel do Espírito Santo. Às vezes você vai encontrar assim, mas as pessoas que
pertence a uma igreja tradicional, não tem o Espírito Santo. Você fala, não, nós temos o Espírito Santo sim. Inclusive o Espírito Santo habita em nós permanentemente. O Espírito Santo é o nosso ser, o Espírito Santo é o nosso Senhor, nosso penhor. Nós fomos batizados no Espírito Santo no momento que nós cremos, porque batizar é colocar dentro, e nós fomos colocados dentro do corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Inclusive nós recebemos até o batismo do Espírito Santo. Então não aceite as pessoas chegar para você e falar que você não tem o Espírito Santo do Senhor. Então esse Espírito é aquele que vai garantir a nossa salvação o tempo todo. Quem tem o Espírito Santo não é confundido. Quem tem o Espírito Santo não perde a salvação. Quem tem o Espírito Santo não erra o caminho para o céu. O Espírito Santo, irmãos, nós temos 3 classes de dons, e ele vai distribuir os dons espirituais. Aquela lista de 1 Coríntios capítulo 12. Esses dons espirituais, eles foram muito importantes no começo da igreja, porque era necessário provar que estava se falando de Deus e as pessoas precisavam acreditar. Então o Espírito Santo ele distribuiu diversos dons àqueles irmãos, dons espirituais dados num tempo específico para um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de língua, a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-las como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito Santo, irmãos, é aquele que vai capacitar a igreja para que ela haja aqui nesse mundo. Ele vai capacitar, por exemplo, quando a igreja estava reunida, foi ordenado que separasse a Paulo e a Barnabé para uma missão que Deus lhes tinha dado. Então eles capacitam, o Espírito Santo capacitou a igreja para mandar Paulo e Barnabé para uma viagem missionária, e capacitou Paulo e Barnabé para que essa viagem missionária fosse concluída com sucesso. Isso tudo é função do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está aqui agindo em nós, agindo pela igreja, para que não só as pessoas sejam salvas pela palavra de Deus, mas que os crentes em Cristo Jesus sejam convencidos, sejam edificados e as suas vidas sejam transformadas dentro da ação do Espírito Santo. Então toda a igreja ela vai se mover pela ação do Espírito Santo. Então nunca aceite alguém chegar para você e dizer: o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Tem sim, tem o Espírito Santo habita em nós e temos conhecimento dos ministérios dele. Então o Espírito Santo nessa época, ele é o Consolador, é aquele que tem a função de convencer as pessoas, trazer as pessoas para o corpo de Cristo, batizando elas no corpo de Cristo e juntando as pessoas na igreja até o dia do arrebatamento. A expectativa do arrebatamento e o fim da dispensação da graça ou o fim da dispensação da igreja. A dispensação da igreja ou da graça terminará com o arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar para levar os seus seguidores para estar com ele. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o Espírito Santo, o arrebatamento da igreja terminará com essa época. Então nós estamos hoje aguardando ansiosamente o arrebatamento da igreja para
nos livrar desse mundo tenebroso, desse mundo que só tem desgraças aumentando a cada dia, guerras e tantas coisas, para nos levar até o Senhor, para nos levar até os céus, através do arrebatamento da igreja. Então, com o arrebatamento da igreja, essa era da graça, essa era em que o Espírito Santo está atuando permanentemente na igreja, vai terminar. Acreditamos que o arrebatamento está muito próximo. Pelos sinais que estamos vendo, o arrebatamento está muito próximo. Temos tido pandemia, já estão falando de uma nova pandemia mundial aí, a tal da varíola do macaco. Então, estou falando que vai sair muita doença contagiosa disso aí. Nós temos todo dia uma guerra maior que a outra. Nós temos a guerra da Ucrânia, aí a Coreia já entrou na guerra, a Coreia do Norte. Já foram vistos soldados chineses, estão aí lutando lá na Ucrânia. E quando isso começa, os outros países aliados, contrários àqueles que estão guerreando, eles se veem meio que obrigados a entrar na guerra também. E aí é o que é o estupim para uma guerra mundial. Então a terceira guerra mundial, ela está aí às portas. Ela até pode não acontecer agora, mas ela está às portas. Então, com os aliados da Rússia entrando com tropas na Ucrânia, isso vai acabar forçando os aliados da Ucrânia a entrar com tropas na Ucrânia também. E isso pode culminar numa grande guerra mundial. Os Estados Unidos, a China, por exemplo, quer invadir Taiwan. Os Estados Unidos já falou: se a China invadir Taiwan, nós vamos invadir a China pela Coreia do Sul, pelo Japão, e aí nós vamos lutar contra. Então você vê que o desenrolar de uma terceira guerra mundial está às portas nossas. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o mundo, a Europa, por exemplo, está se armando como nunca jamais, como desde muito tempo eles não se armam. Desde a Segunda Guerra Mundial, eles não se armam tanto quanto estão se armando agora. Por quê? Porque eles ficaram com medo da Rússia. Porque se a Rússia invadir a Ucrânia, ela pode invadir qualquer outro país. Então o mundo está se armando rapidamente. Isso pode estourar numa grande guerra. E uma guerra de proporções tão grandes afeta todo mundo. E são várias coisas que estão acontecendo que vão marcando profeticamente o fim dessa era. Quando nós olhamos, por exemplo, a apostasia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia da igreja já veio, já está aí. Você pode visitar várias e várias igrejas hoje, você vai ver como eles estão apostatando da fé, como eles estão brincando com a fé, brincando com a palavra de Deus, como diz Pedro, mercadejando a palavra, como diz Paulo a Timóteo, falando de fábulas, de velhas caducas, como o próprio Paulo fala. Por quê? Porque o cumprimento profético da apostasia já veio. Nós já vivemos esse momento de apostasia. O esfriamento completo, quase completo do amor, já é uma realidade em nossas vidas hoje. É uma realidade que o amor, ele esfriou quase de todos. É uma realidade que nós estamos vivendo, que nós estamos presenciando, que acontecerá antes do arrebatamento. O caos no mundo, os governos hoje estão entrando em um colapso, não estão conseguindo governar seus próprios países, e o mundo vai começar a rogar por um líder mundial que tenha pulso de ferro para governar. O próprio Donald Trump falou esses tempos atrás que ele vai conseguir a paz no mundo pela força. E ele fez até um vídeo mostrando o poder do seu exército. Então, o que nós estamos caminhando é para um homem, não sei quem será ele, que vai unir esse mundo e estabelecer a paz pela força. Vai obrigar as pessoas a andarem certo, a andarem na linha, pelo poder bélico, pelo poder do exército.
Então são coisas que nós vamos olhando e vendo como está se cumprindo. Por exemplo, lá em Apocalipse, quer ver uma profecia que está se cumprindo e as pessoas não estão percebendo? E está igual o caranguejo quando coloca na água fria e põe fogo, ele vai gostando daquele calorzinho, e aí quando ele percebe que o trem está feio, não dá mais tempo, ele morre cozido. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, é uma profecia que está se cumprindo a passos largos, e muitas vezes as pessoas não estão percebendo. Apocalipse 13, 11, assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo de cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, e na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja a ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz cair e descer da terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: façam imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Esse aqui é o falso profeta. Então o que está acontecendo aqui nesse mundo? A famosa inteligência, como é que chama? Inteligência artificial. Aí, hoje as crianças têm um trabalho na escola, em vez de pesquisar, em vez de fazer as coisas, vai lá no chat GPT, digita lá: fala sobre o descobrimento do Brasil. Aí ele traz lá um trabalho prontinho, copia, cola e entrega, nem lê. Inteligência artificial. Como que vai comunicar fôlego? Ou seja, o que João viu? João viu uma imagem falando. A nossa realidade hoje, quando João estava falando isso, vamos colocar aqui, o veículo mais moderno que tinha lá era uma carruagem, puxada por cavalos. Era coisa de última geração para ele. As armas eram uma funda, uma espada, uma lança, uma catapulta. Era armas extremamente desenvolvidas. Ele não tinha como ele olhar 2000 anos à frente e ver o que ele viu e identificar. O que eu acho que João viu? Ele viu ou imagens mesmo holográficas, ou viu monitores grandes ou celulares e um homem falando. E ele falando assim: olha, se você não adorar a imagem da besta, você vai morrer. Então possivelmente João vai ver isso, essas imagens virtuais, digitais, televisão, monitores, espalhados por todo mundo. Amanhã depois eles podem instalar um monitor em cada esquina, com a câmera inteligente, e colocar uma imagem em cada lugar. E se você não adorar aquela imagem, aquele monitor vai detectar o seu rosto, te identificar e acionar uma autoridade, e vai falar: olha, esse aí não adorou, pode matar, e vai executar ali na rua mesmo. A inteligência artificial proporciona esta possibilidade. Aí você vê, por exemplo, o Elon Musk está desenvolvendo robôs humanoides. Aí o pessoal acha bom, né? Vamos desenvolver um robôzinho, cada um vai comprar o seu robôzinho, levar para casa, vai ter empregado doméstico. Mas uma das funções primordiais desses robôs humanoides é atuar como soldados, atuar como polícia. Então, ao invés de ter um policial na rua, vai ter um robô humanoide ali, armado até os dentes. E aí essa inteligência artificial, por exemplo, identificou o cidadão lá, não adorou a imagem da besta. Ele identificou que ali tem um robô humanoide ali. Ele passa a informação, vai lá e executa. Então a inteligência artificial hoje, que nós tanto gostamos, que nós tanto prezamos, que cada um quer usar, é aquilo que vai governar o mundo. O mundo será governado por isso. E aí, Satanás ele vai tentar fazer como Deus. Deus é onisciente. Com isso que os seres humanos estão criando, Satanás ele vai querer ter essa onisciência de Deus. Ele vai conseguir monitorar o mundo inteiro
através de uma simples central de computação. Por exemplo, lá em Bruxelas é a sede da Comunidade Europeia. Pode se colocar lá em outro lugar uma sede de controle do anticristo e vai se controlar tudo por meio de um só lugar. Nós temos drones inteligentes hoje que vão vigiar tudo. Nós temos tecnologia para o cidadão que está escondido no buraco, tecnologia de raio-x que detecta que ele está ali, e tudo isso vai ser governado pela inteligência artificial. Então o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer hora, porque tecnologia para Satanás governar esse mundo com um pulso de ferro já tem. E outra coisa que está acontecendo no mundo e que as pessoas não percebem, que também é um cumprimento profético com relação ao final dos tempos e o próprio arrebatamento, está no versículo 16: a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Tecnologia que vai impedir você e eu, se fosse hoje, eu creio que não vou estar por aqui, então isso não vai ser um problema meu, mas vai impedir as pessoas que estiverem aqui de comprar e de vender. Essa tecnologia ela já existe e ela vai ser colocada na pessoa. Como que isso vai ser possível? Hoje você tem dinheiro em papel, moeda. Eu não tenho Pix. Beleza, eu aceito pagamento em dinheiro, inclusive é o meu preferido, dinheiro vivo. Mas as pessoas não querem mais pagar em dinheiro vivo, pagam em Pix, cartão de débito, cartão de crédito. E aí você chega num lugar para entregar alguma coisa, por exemplo, e a pessoa fala assim: olha, eu vou passar no crédito. Aí pega o celular e passa na maquininha ali, passou, aproximação. Essa tecnologia do celular, ela vai ser aos poucos, a gente vai acostumar com ela, e aí o dinheiro vai sair de circulação. O governo está preparando uma nova moeda, que essa vai vir para substituir as novas, que chama-se Drex. Depois você procura na internet lá o Drex. O que é o Drex? É um sistema totalmente digital, onde todo o dinheiro que eu tenho, que você tem, vai ter que ficar num banco digital. Não vai ter mais dinheiro físico. O dinheiro físico vai sair. Quando o Drex vir e as pessoas acostumarem com ele, que já acostumaram com o Pix, quando o Drex vir, vai ser rapidinho. Aí todo o papel moeda vai ser recolhido. Aí vai sair uma notícia nos bancos: olha, você tem até o dia tal para depositar o seu dinheiro no banco, porque a partir do dia tal o dinheiro não vai valer mais. Se você tiver dinheiro em casa a partir desse dia, você vai perder, porque o dinheiro não vai ter mais valor. Escreve isso que eu estou falando, e quando sair você fala bem que o Marcos falou. Aí o que vai acontecer? Toda a população do mundo vai estar na mão do governo. E aí o governo vai falar o seguinte: beleza, você já faz o pagamento pelo celular, mas vamos supor que você perca o celular, a pessoa vai te dar um golpe, e ele vai começar a falar assim: vamos fazer o seguinte, vamos tornar essa operação mais segura, vamos implantar um chip em você. E aí quando você for passar o seu cartão, você passa lá o chip. O chip vai acessar o seu banco de dados. Lá no banco, você vai digitar uma senha, ou vai digitar, colocar lá o rosto, e aí vai ter o reconhecimento facial, vai saber que é você e vai liberar o pagamento. E aí ele vai fazer isso primariamente de maneira de convencimento. Aí, que legal, agora não precisa mandar carregar o celular nem nada, agora o chip resolve tudo, porque o chip ele vai acessar o seu banco de dados. Lá no seu banco de dados vai estar todos os seus documentos, vai estar o seu histórico,
de saúde. Você chega no posto de saúde, passa o chip aqui, passou, já baixa lá todo o seu histórico de saúde, vai estar sua carteira de identidade, sua carteira de trabalho, sua carteira de motorista, vai ter toda a sua vida lá, acesso às suas finanças. Então não precisa mais de carregar nada, carteira nem nada. Então o governo vai falar: olha que beleza, que praticidade, que joia para vocês, população. Agora vocês estão sossegados, tudo num chipzinho. Possivelmente com esse chip já vai também um rastreador GPS, para que a inteligência artificial te localize e te mande prender de maneira bem fácil. E se você não aceita, aí vai passar um tempo, e as pessoas ainda vão continuar usando cartão, celular. Vai chegar um dia que o governo vai falar o seguinte: olha, você tem até o final do ano para ir num posto de saúde, para ir num posto de implante de chip e implantar o seu chip. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, você não vai poder mais comprar nem vender se você não tiver o chip. Pode ser um chip, pode ser uma marca, alguma tecnologia mais nova, eu não sei o que é. Hoje seria um chip, amanhã depois pode ser outra coisa. Mas aí o governo vai falar: agora a partir de hoje, a partir do ano que vem, 1º de janeiro, ninguém mais vai usar celular para pagamento, ninguém vai usar cartão de crédito e débito. Todas as transações comerciais vão ser feitas por meio da marca, vão ser feitas por meio dessa tatuagem, desse chip. Por exemplo, vou tatuar o QR Code, também funciona. O QR Code, hoje você chega e passa o QR Code e acessa o banco de dados também. Então vamos fazer. No QR Code você faz tudo. Você coloca lá o seu Pix, a pessoa aponta, já cai direto lá no seu Pix. Você coloca o endereço do site, você coloca um valor, você coloca um monte de coisa no QR Code. Pode ser uma tatuagem, que alguém fala que é uma marca. Pode ser uma tatuagem de QR Code, por exemplo, que vai se tatuar na testa ou na mão. E aí vai chegar um ponto que ele vai falar: agora você não pode mais comprar e vender, porque não tem mais dinheiro, não tem mais cartão de plástico e não tem mais cartão do celular. Só quem tem a marca vai poder comprar e vender. Então o que está acontecendo que a gente não percebe? O sistema já está criado. Para não causar um alvoroço, o que os governos fazem? Eles vão mostrando isso como vantagem, até que a maioria das pessoas tem. Aí aqueles teimosos que não querem, eles obrigam. Não quer não, você não vai comprar nem vender, você vai passar fome. Precisa de um hospital, você não tem, você não pode dirigir, você não pode sair na rua, não pode fazer nada. Você sai na rua, a inteligência artificial te detecta, não tem chip, prende esse camarada. E aí o que nós temos? Quando esse sistema estiver pronto e ele estiver para ser implantado, nós acreditamos que o arrebatamento vai acontecer antes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas elas não estão percebendo que tudo está acontecendo debaixo dos olhos. Toda a tecnologia, tudo que a Bíblia diz, nós já estamos vivendo nos dias de hoje. Então nós acreditamos que nós vivemos a última geração. Mas... Oi? Desculpa interromper, mas eu não posso deixar de passar esse tempo. E aí é onde que entra o 666? 666, trindade satânica, número de homem, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então 777 é a trindade divina, 666 é o número de homens, ou seja, é uma tecnologia feita por homem, governada pelo diabo, mas executada pelo homem. Então quando fala 666 é a coisa do homem, 777 é a coisa de Deus. E aí o que vai acontecer? Justamente isso. Quando tudo estiver pronto, a hora que for para implantar todo o sistema, nós acreditamos que Jesus vem e nos arrebata. Mas o que nós temos que tomar cuidado? É que tudo já está pronto. Mas então eu tenho que ter medo disso? Não, eu não tenho que ter medo disso, mas eu tenho que estar preparado para que quando Cristo voltar, eu não seja pego de surpresa. Aí faça uma pergunta para você mesmo: se Jesus voltar agora, você está preparado para subir?
Ele pode voltar agora. Se eu estou preparado, tranquilo. E se eu não estou? Se Jesus voltar agora, você sobe ou você fica? Se você ficar, é porque você não tem salvação. E nós vamos falar, antes do milênio, vamos falar um pouquinho da tribulação. Nós vamos ver o tanto que vai ser terrível esse momento para aqueles que ficarem aqui. Então, se você não está preparado para subir com Jesus, se prepare, conserte a sua vida com Deus, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Que Deus abençoe. Semana que vem nós continuamos a palavra. E depois, se tiver mais alguma dúvida, você pode falar comigo que eu te explico, tá? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou convidar a equipe de louvor